algumas promoções de dois dos nossos patrocinadores. Um deles é a ASICS, o outro é a Micasa. A ASICS está oferecendo no cupom de desconto o frete grátis dos pedidos que forem feitos através do site, e a Micasa está dando 20% de desconto nas aquisições de bolas Micasa. Essa promoção foi estendida até o dia 30/7. Então, eu vou pedir ao Marcos que passe, por favor, o vídeo, que é um recado dos nossos atletas, dos nossos treinadores, e depois a gente continua por aqui. Pode passar, Marcos. Em tempos de pandemia mundial, quando há um enorme sentimento de desamparo, nós do vôlei brasileiro não podemos dizer isso. Estamos sim, atentos e solidários no que vem acontecendo, fazendo a nossa parte. Mas seguimos contando com um momento extremamente precioso e fundamental para seguirmos adiante. O total apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. Estamos com o nosso calendário temporariamente paralisado, mas seguimos ativos e planejando um futuro que esperamos seja em breve. E ao voltarmos a lotar ginásios e arenas, voltaremos a dar o merecido retorno a todos os nossos apoiadores. Tão fiéis e importantes para sobrevivermos a esta crise causada pelo Covid-19. O vôlei brasileiro é grande, é vencedor. E com essas empresas ao nosso lado, sairemos ainda mais fortes depois de tudo isso. Apoie quem apoia o voleibol brasileiro. Estaremos juntos e mais fortes, pelo esporte e pelo Brasil. Beleza, obrigado, Marcos. Só antes de apresentar o Paulo, lembrar novamente de desligar os microfones, e o Paulo vai fazer a apresentação dele. Nós lembramos que essa não é uma fala técnica, esse nosso bate-papo busca trazer uma perspectiva da arbitragem contemporânea, ou seja, uma palestra muito mais administrativa do que técnica. E por que eu estou falando isso? Vocês acompanhando aí no rodapé, vocês vão ver que tem os desenhos, uma bolinha. Desliga o microfone aí, por favor, que está com o microfone ligado. Essa bolinha ali é o nosso chat. Então, o Paulo vai fazer a apresentação dele. E depois vocês vão, ou durante mesmo, vocês vão poder fazer as perguntas através do chat. Nós não vamos abrir o microfone para fazer as perguntas. Então, ao final da fala do Paulo, eu vou passando para ele as perguntas de vocês e a gente vai levando assim até o final, certo? Então, apresentar o Paulo Turci, é um árbitro internacional, paranaense, é um árbitro de uma carreira já de bastante sucesso. Ele já apitou várias finais da Superliga, apitou mundiais e, mais recentemente, representou o nosso país como árbitro nos Jogos no Rio de Janeiro e já é árbitro convocado para os Jogos de Tóquio no ano que vem. Então, é com muita satisfação que nós chamamos e convidamos agora o Paulo Turci para falar com vocês, e nós vamos acompanhando por aqui o chat com as perguntas e, ao final, a gente vai fazer as perguntas para o Paulo. Boa noite, Paulo, bem-vindo, obrigado pela tua presença. Boa noite, Renato, boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, obrigado por você me proporcionar esse desafio, né? Meu Deus do céu, quanta gente aí que está aí disposto a escutar um pouquinho sobre a arbitragem. Meu Deus, que desafio, Renato, que você me colocou aí.
Muito legal, pessoal, poder conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho um pouquinho não só da experiência na arbitragem, mas de uma perspectiva que eu pessoalmente tenho percebido na arbitragem, e transmitir essa perspectiva para vocês, compartilhar isso com vocês. E a minha expectativa é que ao final desse bate-papo que a gente vai conduzir agora, nessa próxima meia hora, 40 minutos, eu consiga levar para vocês um pouco daquilo que foi alguns vetores que talvez fizeram não só a minha carreira, mas a carreira de muitos árbitros brasileiros alcançar patamares de grande reconhecimento dentro da arbitragem mundial. Legal? Bom, se eu acertei, vamos lá. Eu acho que se eu conseguir fazer novamente. Só me diga se está indo bem. Estão todos vendo a minha apresentação? Só me confirma. Sim, muito bem. Tudo bem, gente? Obrigado, então. Sim. O que eu vou falar um pouquinho para vocês o que hoje, dentro da arbitragem no âmbito, seja ele em qualquer nível que a gente esteja apitando, como que hoje você encontra, vê, aborda e vê a arbitragem no contexto do nosso trabalho? Tá? Eu gosto, sempre que eu falo de arbitragem, eu gosto de resgatar alguns aspectos de definição. Tá? Então, se a gente for olhar lá, talvez fazer algumas pesquisas em sites administrativos, sites jurídicos, etc., a arbitragem tem uma denominação, inclusive ela é aplicada não só no nosso âmbito aqui, mas ela tem outras aplicações até no âmbito jurídico. Né? E a arbitragem, ela do ponto de vista de conceito, eu busquei esse aqui, que me parece que ele define bem o papel nosso dentro da estrutura do esporte, do voleibol, ou talvez até de qualquer outro esporte, que a arbitragem ele é um método de resolução de conflitos. Na verdade, o conflito que a gente fala aqui é uma partida em que duas equipes, com seus atletas técnicos, estão ali fazendo uma disputa. A disputa por uma vitória. O que por definição, a arbitragem diz? Que as partes definem que uma pessoa, e aí quando a gente fala as partes, na verdade, no nosso caso, é uma instituição, seja uma federação, uma confederação, uma federação internacional, que define uma pessoa, nós, árbitros, tá? Não uma entidade, somos nós, então uma pessoa física é a que vai fazer essa gestão desse conflito, a resolução dos conflitos, e apresenta uma solução frente a uma controvérsia apresentada pelas partes. Interessante isso aí. Na verdade, quando você olha do ponto de vista da arbitragem, as nossas atuações, a atuação do árbitro é avaliar, do ponto de vista da regra, quando há uma diferença ou aplicação da regra, e às vezes alguma diferença de opinião em relação à aplicação. O que eu gosto sempre de enfatizar? Caracterizada pela neutralidade. Porque esse ponto é fundamental. O árbitro, quando ele passa a atuar numa partida, isso é prerrogativa básica, é que eu entro idôneo e sem predisposição nenhuma a respeito do que vai acontecer contra qualquer equipe ou qualquer entidade. É uma atuação neutra baseada no conhecimento das regras. E aí vem o restante, procedimentos escritos e com regras. É exatamente aí que a gente usa a regra do voleibol e o nosso conhecimento para aplicar os princípios da regra da arbitragem. Né? E é evidente que no esporte a figura ele é fundamental. E qual é a figura do árbitro? Dentro do princípio da arbitragem, é interpretar as regras do jogo em determinadas situações, tá? E, de acordo com o julgamento da regra,
aplicar e apontar uma conclusão baseado nos fundamentos da regra. E aqui eu aproveito para fazer uma pequena propaganda, né? A fotinho aqui ao lado é o momento em que eu fiz o sorteio na final da Liga das Nações em 2018 em Lille, na França. Então, né, vou aproveitar e fazer uma propagandazinha. Tá? Tá. Aí você me diz assim, muito bem, Paulo, me conta então, como é que um árbitro chega, como é que um árbitro constrói uma carreira, como é que o árbitro chega a mostrar a sua capacidade, a sua competência, e ser reconhecido pelas instituições, pelas organizações, pelas equipes, até pelos seus colegas como um bom árbitro. Pessoal, eu costumo ancorar essa resposta em alguns fundamentos administrativos, só para vocês saberem, a minha formação é na área administrativa, né? Que deve permear talvez a carreira de qualquer profissional, né? A gente não está falando só da carreira do árbitro. Mas eu costumo conversar e falar com os meus colegas que eu pessoalmente elegi 5 pilares que, no meu ponto de vista, são fundamentais, né, na formação de um árbitro ou até mesmo na formação de qualquer profissional. Dentro da literatura administrativa existe um princípio chamado SHA, né, que é composto pelas letras C, H e A. E eu faço uma... O primeiro, que é o que determina a capacitação de cada um do profissional, é o conhecimento. Qualquer carreira profissional, e aí a carreira do árbitro não é diferente das outras, ela tem que iniciar baseada no conhecimento. O árbitro tem que estar constantemente buscar o conhecimento. Então, conhecimento é possuir conhecimento a respeito de algo, no nosso caso, as regras, e saber conhecer o conteúdo desse conhecimento. No nosso caso, é importante destacar que nós temos basicamente 3 grandes documentos onde é possível você alcançar esse conhecimento teórico. O livro de regras, o guia de arbitragem e o livro de casos. Tanto o guia de arbitragem quanto o livro de casos, ele complementa, ou ele esclarece, ou ele melhora o entendimento de pontos da regra. Tá? Um segundo item, vamos ver aqui, isso, deste princípio administrativo é a habilidade. O que é habilidade do ponto de vista de conceito dentro da administração? Oferecer resultados, colocando em prática o conhecimento teórico adquirido. Gente, habilidade é saber aplicar na prática aquilo que você conseguiu adquirir através dos seus conhecimentos. Tá? É o que a gente costuma dizer, né, nos nossos grupos. É saber conduzir a partida, é poder saber entender e aplicar corretamente os conhecimentos da regra durante o transcorrer da partida. E para isso você precisa ter o conhecimento e estar presente, você precisa estar constantemente conectado ao jogo e saber aplicar esses conhecimentos. Né? Ainda seguindo o item desses princípios administrativos, vem um terceiro ponto, que é a atitude. A atitude, pessoal, talvez desses 3 princípios seja o mais complicado, talvez, o mais desafiador para aqueles que pretendem se desenvolver profissionalmente, que refere-se à sua postura. Né? É a maneira como você se apresenta, toma iniciativas de entender determinadas situações e agir de forma autônoma e eficiente. Então, a atitude está muito vinculada à forma como você se comporta e em todos os aspectos. Né? E aí eu posso dizer até que, do ponto de vista de construção da carreira, ela deve também ser avaliada tanto dentro quanto fora da quadra. Existe... nós, no final das contas, pessoal, nós somos uma figura que
a gente vai estar constantemente sendo julgado. Então, é importante que a gente tenha ciente que esse julgamento ele acontece tanto dentro quanto fora da quadra. Tá? O quarto pilar, que eu costumo sempre reforçar muito, pessoal, que é a nossa paixão. Quem tem paixão pelo que faz, tem entusiasmo. Tem entusiasmo e tem a alegria de lidar com algo, de lidar com aquilo que faz. E a paixão, ela leva para uma outra consequência que é, se eu faço, eu gosto do que eu faço, eu quero fazer bem feito. E fazer bem feito significa exercitar os outros três pilares com entusiasmo. Ou seja, representar-se de forma muito, a gente pode dizer, apesar de nós não termos nós não temos profissionais de carreira com carteira assinada, mas nos posicionarmos de forma profissional naquilo que a gente gosta de fazer. E o quinto pilar, que eu entendo ser algo que é do ser humano, mas que nós temos na construção dessa carreira exercitar muito, é o respeito. E conceitualmente existem várias definições do que é respeito, mas uma que eu gosto muito é a que eu transcrevi para esse material, que ele, na verdade, ele é uma virtude, é um bom modo de agir. Expressar sua opinião de forma cortês não significa que você precisa ser submisso, mas você não precisa ser arrogante, e perceber a importância de cada integrante. Por que essa última frase, para mim, ela é fundamental? Porque quando você olha o contexto de uma competição, cada integrante, cada elemento tem o seu papel e tem a sua importância. Talvez no slide seguinte eu consiga ser mais explícito para vocês com relação a isso. Respeito a gente conquista. Conquista através de um bom conhecimento, de uma boa habilidade, das corretas atitudes e mantendo a paixão. E quando você conquista respeito, você entrega respeito e você recebe respeito de volta. Eu também sou muito partidário da teoria do que você recebe aquilo que você entrega. Você recebe como contrapartida tudo aquilo que você oferece. Tá? Nesse contexto, e levando em consideração também, talvez até o que o Renato falou, né, do que é a importância, e na sequência vocês também vão ter outras palestras que falam sobre, inclusive, captação de recursos. Esse slide que eu vou mostrar para vocês é uma visão do que eu entendo como sendo a estrutura da arbitragem dentro do contexto geral. Tá? Qual é o principal integrante de uma competição? Quem é responsável por uma boa partida? São os atletas. Sem dúvida nenhuma, os atletas são os grandes protagonistas de uma competição. Em segundo plano, vem os técnicos, porque, afinal de contas, são eles que orientam esses atletas, são eles que dirigem esses atletas, são eles que determinam as estratégias e são eles que contribuem para que os atletas proporcionem um excelente espetáculo para público e demais. Esses dois integrantes desse grande contexto são os que eu chamo de protagonistas. Pode ser que muitos não concordem com essa minha abordagem, mas eu entendo que esporte existe para ele é feito por esses integrantes. São eles que são o fundamento do esporte. Então, eles devem ser, do meu ponto de vista, considerados os protagonistas de uma competição. Na sequência, vem nós. Arbitragem. Arbitragem é aquele elemento desse contexto todo que vai fazer a gestão desses personagens, desses protagonistas, num evento esportivo, numa competição, num jogo e tudo mais. Tá? Mas para que tudo isso aconteça, tem que existir uma organização, tem que existir uma entidade que está tomando a iniciativa de organizar, e aqui a gente vai falar das federações, da Confederação Brasileira, e aqui, mais uma vez, a
o meu parabéns para a CBV por essa iniciativa, tá? Porque ela é, do ponto de vista do âmbito nacional, a gestora e a responsável pela construção desse nosso voleibol. E o que eu chamo, né, desse conjunto? Eles são os coadjuvantes. Nós somos coadjuvantes. E como qualquer prêmio ao Oscar, né, o foco está nos protagonistas, mas também é fundamental que nós tenhamos os melhores coadjuvantes, para que os coadjuvantes proporcionem para os protagonistas o melhor desempenho possível para esses protagonistas, técnicos e atletas. Mas isso ainda tem um contexto maior, muito maior do que isso, tá? A gente tem, o que eu vou chamar de denominar para vocês depois, nós temos dentro desse contexto o público que está interessado nesse evento. Nós temos uma imprensa, que também, a imprensa escrita, a imprensa falada, seja lá o que for, que também tem interesse nesse contexto. A TV, que vem se tornando cada vez mais fundamental na divulgação da competição. E quando você consegue fazer com que esse contexto seja um sucesso, isso vai trazer patrocínio. O patrocinador, ele tem um papel fundamental, porque é a partir das vezes dele que vai proporcionar para que este contexto todo ele possa existir. E esses integrantes que fazem parte desse contexto todo é o que eu chamo de partes interessadas. São partes interessadas e estão ali para fazer parte desse conjunto total. E quando tudo isso funciona de forma harmônica, gente, a gente tem um grande espetáculo. Assim como tem sido um grande espetáculo as competições que a CBV promove, as competições que as federações promovem, as competições que a Federação Internacional promove. Quando tudo isso funciona de forma harmônica, é um sucesso para todos. E é nesse contexto que eu gosto sempre de enfatizar. A arbitragem, como papel de coadjuvante, tem que olhar sempre para como vai conduzir de forma harmônica, correta, justa, o espetáculo promovido por técnicos e atletas. Essa é uma mensagem muito, para mim, do meu ponto de vista, muito forte e que tem proporcionado para muitos árbitros, essa visão tem proporcionado para muitos árbitros o sucesso e o êxito em várias competições. Tá? E aqui, de novo, vamos fazer o meu marketing, não é só marketing do Banco do Brasil, da ESEX, da GOME, Casa, todos, da própria federação. Essa aqui é a abertura do Campeonato Mundial de Itália e Bulgária. Essa aqui é o jogo de abertura entre Itália e Japão, em Roma, no Fórum Romano. É claro que é difícil ver, mas o primeiro árbitro dessa partida chama-se Paulo Turci. E aqui você consegue, gente, visualizar exatamente o resultado daquele contexto mencionado no slide anterior. Vejam a audiência, o público, um jogo transmitido para o mundo inteiro, técnicos, equipes, todos trabalhando de forma homogênea, harmônica, arbitragem conduzindo a partida de forma excepcional, foi um jogo bastante tranquilo, né? E que mostra a importância de cada um desses elementos no sucesso de uma competição. Tá? Muito bem, eu gosto sempre, e isso acho que é um pouco o papel hoje desse momento nosso, da gente entender um pouquinho e tentar fazer alguns paralelos entre o árbitro tradicional, o árbitro antigo e o árbitro moderno. Então, eu vou tentar explanar para vocês, do ponto de vista do que eu tenho vivido e do que eu tenho aprendido, principalmente nas competições internacionais, do que era um árbitro antes e o que é um árbitro hoje. Tá?
Eu não tenho receio em afirmar que, no passado, a figura do árbitro era uma figura de isolamento. Era uma entidade isolada. Gente, quando eu comecei a apitar, né, para aqueles que não me conhecem, eu, esse ano, completei 36 anos de arbitragem. A figura do árbitro era uma figura, era um ente, né? Que chegava no jogo, verificava, fazia o jogo e aquilo morria ali. Tá? Era um ente isolado, que não tinha interação, que não tinha essa capacidade de se envolver, seja com a organização, seja mesmo com os técnicos, os atletas, sempre de forma muito ética e profissional. Né? O que hoje o árbitro se espera de um árbitro? Ele tem que ser um árbitro participativo, ele tem que entender o que está acontecendo, ele precisa entender o contexto da competição, ele precisa entender o contexto da organização, ele passa a entender muito mais, e precisa entender muito mais da dinâmica de uma equipe, da dinâmica do jogo, e você passa, a partir disso, se você tiver a capacidade de aplicar aqueles 5 princípios, o participativo, ele não chega a ser algo que você vai ultrapassar os limites da arbitragem, mas você vai começar a entender muito mais o seu papel dentro do âmbito da arbitragem. É interessante eu falar um pouquinho sobre o segundo ponto aqui, em relação ao que era o árbitro. Eu sou testemunha, eu posso dizer isso por mim mesmo, pessoal, aquele elemento policial, aquele elemento que fazia um papel enérgico, mas um enérgico no sentido de tolir as iniciativas, de punir drasticamente, de se posicionar de uma forma isolada, inclusive até dentro do âmbito da competição. Né? Isso vem gradativa, isso talvez seja, aí eu posso talvez desabafar com vocês, mas isso talvez venha de uma geração em que essa era a orientação, essa era a figura que nós recebíamos como orientação da alta cúpula da arbitragem, tá? Mas que vem mudando gradativamente para um papel mais conciliador. Né? A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado na palavra conciliador, porque dá a impressão que a gente vai ali para ser amiguinho, de fazer todo mundo... Não, conciliador no sentido de o meu papel dentro do jogo é fazer o papel da arbitragem, julgar o jogo, julgar os lances de acordo com os meus conhecimentos e mostrar para as equipes, técnicos, que a minha decisão ela está baseada em princípios da regra e que existem fundamentos com os quais a minha decisão está baseada, está pautada. Isso faz com que a atmosfera do jogo passe a ser mais conciliadora, vamos usar a palavra. Né? E as equipes técnicos passam a entender e aceitar de forma correta as suas decisões. Né? Falando um pouquinho, então, eu tentei encontrar uma palavra que definisse bem aquilo que era a nossa arbitragem, e que alguns locais eu entendo que ainda ela eu chamo de artesanal. Por que artesanal? Porque se nós olharmos, pessoal, do ponto de vista do desenvolvimento do esporte, do desenvolvimento dos atletas, muito está sendo adotado, existe muita tecnologia sendo aplicada na gestão do jogo. Eu participei recentemente de algumas palestras, com a participação de colegas técnicos,
E os colegas falam muito de que o papel da estatística da arbitragem. Então, você veja, quando eu jogava voleibol, né, se quiser, um dia eu joguei voleibol, o máximo que um técnico tinha era uma prancheta onde ele anotava a escala. Hoje, um técnico, ele vai para a quadra com um conjunto de informações provindas de muita tecnologia. Além disso, os atletas principalmente os atletas de alto rendimento, hoje têm acesso a uma gama enorme de métodos mais sofisticados de preparação, de salto, de força, né? Então, muito se investiu na preparação dos atletas. E nós, árbitros, ainda temos os nossos procedimentos baseados naquilo que nós aprendemos desde o princípio, que é olhar o jogo a partir da nossa perspectiva, né? E o que nós temos daqui para frente? Nós, hoje, estamos migrando para um patamar tecnológico que a arbitragem nunca viu ou nunca tem visto, né, em relação ao papel da arbitragem dentro da competição. Então, é claro que ainda, né, a tecnologia para a gestão do jogo, do ponto de vista do árbitro, ela está talvez longe da gente conseguir disseminar isso em todas as competições. Mas nós chegaremos um dia em que a tecnologia vai ser o nosso aliado, né, extremamente aliado nosso, na tomada de decisão, com o objetivo de fazer com que as nossas decisões sejam as mais corretas possíveis. Quem já teve a oportunidade, como no meu caso, de alguns colegas internacionais, de participar de competições onde seja aplicado o desafio, né, com aquelas 18 câmeras ou com outras tecnologias, existem algumas tecnologias de desafio disponíveis hoje já no mercado, você percebe como isso traz segurança e confiança para a arbitragem e proporciona para os atletas a tranquilidade de que a decisão do árbitro, caso ela seja equivocada, poderá ser questionada. E, olhando do ponto de vista do que a tecnologia pode nos proporcionar, confesso para vocês que talvez não seja isso, a gente possa ampliar isso para todas as áreas, todas as competições e todos os níveis, mas nós poderíamos ter em breve telemetria, nós poderíamos ter em breve todas as condições da quadra sendo monitoradas por câmeras de alta resolução que proporcionem decisões mais justas, mais acuradas e facilitando o trabalho do árbitro na competição. Então, o árbitro que constrói a sua carreira e que está conectado e que está constantemente exercitando o seu conhecimento, precisa, a partir do momento em que a tecnologia começar a ser mais acessível, se familiarizar com as tecnologias que serão aplicadas no esporte, no voleibol especificamente. Ok, acho que essa aqui talvez seja a minha... Esse anteriormente foi o meu último slide, com relação ao que eu entendo ser os aspectos, né, desta arbitragem contemporânea, da arbitragem moderna. E toda vez que eu participo de uma oportunidade como essa, eu gosto sempre de deixar uma mensagem final para todos aqueles principalmente os meus colegas, né? E essa mensagem, na verdade, vem dos meus tempos de escola técnica. Eu traduzi isso um pouquinho para a arbitragem. Costumo sempre dizer o seguinte: apite cada jogo, independente do nível da categoria, como se fosse uma final de Olimpíada. Porque a partir desse princípio, dessa mensagem final, você certamente poderá e será capaz de exercitar todos aqueles 5 princípios que eu comentei com vocês, e você será capaz de entender todo aquele contexto de uma competição
Certamente você conseguirá administrar a sua carreira, que, mais uma vez, pessoal, eu venho de uma área, de uma área administrativa, e uma mensagem muito importante: a carreira, a nossa carreira, seja ela do ponto de vista profissional, nas nossas áreas de atuações ou na arbitragem, ela é nossa. Eu tenho que ter domínio da minha carreira. Eu não posso, em hipótese alguma, entregar a responsabilidade da minha carreira de ninguém. Sou eu responsável pela minha carreira. Sou eu que tenho que ir atrás do conhecimento, sou eu que tenho que entender se eu tenho as habilidades, eu que tenho que entender as minhas atitudes, eu que tenho que entender como que eu estou me comportando em cada uma das minhas competições e na minha carreira profissional. Era isso, Renato, que eu tinha muito breve, e eu estou aí à disposição de vocês para responder perguntas, fazer mais comentários, à disposição de vocês. Beleza, Paulo, beleza. Muito boa a tua fala. Eu acho que nós vamos ter bastante tempo para debater, e já temos até algumas perguntas aqui, mas antes disso eu queria registrar que nós estamos com mais de 200 pessoas ao mesmo tempo aqui. É sucesso absoluto a tua live. Vocês certamente fizeram outras lives com a arbitragem brasileira, você mesmo participou de algumas, mas essa da nossa confederação e essa de hoje realmente está sendo um grande sucesso. Tá? Então, um agradecimento ao presidente Kuroc, que se empenhou bastante, e a todos os diretores de arte, presidente de federação, que estão propiciando esse canal de comunicação, Paulo, que é inédito e que nós lá na Confederação já decidimos que não é mais uma coisa momentânea. A oportunidade de conseguir falar com o Brasil todo, de dividir conhecimento, de trocar ideias, que antigamente eram restritas aos encontros nos campeonatos brasileiros de seleções, nos encontros, nas competições, né? Aí sim vocês tinham chance de ter algum tipo de intercâmbio, conversar, né? Mais modernamente tem grupos de WhatsApp, né? Que as pessoas aí, alguns aqui se comunicam, né? Se falam constantemente, mas nós estamos aqui trabalhando para ampliar esse leque. No caso da CBV, a Academia do Voleibol não é uma coisa passageira, isso está virando de um projeto para um programa de capacitação, de troca de experiências. Evidentemente, numa sala com 200 pessoas, não dá para você dar voz a todas as pessoas, porque não tem condição. Mas, eventualmente, fazer grupos menores, trabalhar junto com a Cobrave, qual é a necessidade da arbitragem de uma determinada região do país, ou de um grau, né, os árbitros regionais, ou dos árbitros nacionais, e assim por diante. Né? E a gente não poderia deixar... Pois não. Só se você me permite, eu gostaria aqui também de enaltecer e agradecer. Eu me sinto muito privilegiado, primeiro por poder estar compartilhando isso, e assim, realmente é um grande desafio, porque na verdade eu estou compartilhando coisas com colegas que são excelentes, fantásticos árbitros. Eu conheço, né, a arbitragem brasileira ainda continua sendo extremamente reconhecida. E quando você menciona isso, eu fui de uma geração privilegiada, e aqui eu tenho colegas que estão nessa live, fizeram parte da minha construção da minha carreira, naquelas competições que, numa época diferente da que nós vivemos hoje, nós tínhamos os festivais de vôlei, nós tínhamos os campeonatos brasileiros, jogos escolares, em que eu, jovem, ia para uma competição e encontrava Almir, Cimino, Kuroc, Bononi, Yoshura, Pacheco, Laerte, Chiquinho, e eu era o moleque, eu era o que ia, José Bel, e eu era o moleque. E cada vez que terminava o jogo, esses grandes amigos que a gente desenvolve dentro da arbitragem me chamava para o lado e dizia assim: Paulinho,
né, que alguns me chamavam carinhosamente de Paulinho, presta atenção nisso, cuidado com isso. Isso faz parte. E quando você fala que hoje, por qualquer razão, não vamos entrar no mérito, a gente sabe as dificuldades que todos têm com relação a isso, este talvez seja uma ferramenta que a gente precisa começar a exercitar mais e eventualmente voltar a fazer, encontrar essas pessoas talvez de forma virtual, mas começar a transmitir essas mensagens para esse público jovem. Um dia, né? Desculpa, não queria te atrapalhar aí. Imagina. Não, mas esse depoimento é importante, porque você citou, nós temos alguns desses baluartes aí que você citou, estão aqui também na sala hoje, e temos jovens árbitros, pessoas que estão começando agora. Eu acho bastante interessante essa passada de bastão, né, e que é natural em todos nós, em cada momento da carreira, no desenvolvimento nosso. E aí, um desses baluartes que você citou aí é o presidente Cimino. Ele está inaugurando aqui o chat com uma primeira pergunta, e ele pergunta para você o seguinte: como fica, na sua opinião, a questão da predisposição do árbitro, quando é do conhecimento dele que um técnico ou um atleta é um constante indisciplinado? Renato, vamos ver se eu consigo responder de forma bem acadêmica, talvez, né? Mas de forma prática. Nós temos, do ponto de vista da arbitragem, se a gente voltar lá à definição que eu mostrei, a gente tem as regras como base para a nossa tomada de decisão. E as regras determinam que quando determinados comportamentos são avessos ou são contrários ao que determina a regra, nós temos as ferramentas, nós temos a base para poder tomar a decisão e aplicar as regras de forma, e aí eu digo assim, de forma até respeitosa. Né? E aí quando você fala assim de forma respeitosa, é porque você tem mecanismos, até por orientação, seja da regra, do guia da arbitragem, de como fazer a aplicação sem desrespeitar esse profissional que está na quadra. Então, essa talvez seja a forma como aí vamos colocar pessoal, como eu me comporto no momento em que eu preciso ser mais enérgico, sem exercer o papel policial, entendeu? Mas exercer o meu papel de árbitro dentro de uma partida. Ok. O Badek, ele faz um questionamento aqui, mas esse questionamento é muito mais direcionado, talvez, ao próprio Kurok, procurar a Conave para orientá-lo, né, o diretor de árbitro da federação dele, como é construída a carreira do árbitro internacional e a partir de quando ele poderá atuar em jogos internacionais. Quais seriam esses critérios e até que idade poderá ser indicado? Eu acho que, talvez para não desmerecer totalmente a pergunta aqui, Paulo, talvez você dizer um pouco como aconteceu com você, né? Qual foi o teu percurso, né? Até você chegar a árbitro internacional. Bom, Renato, o que eu posso dizer com relação a alcançar a carreira de árbitro internacional? Então, um dos aspectos fundamentais claro, sim, você tem que ter um bom desempenho técnico dentro de todas as competições nacionais, tem que ser reconhecido dentro do âmbito nacional como sendo um árbitro de boa reputação, tecnicamente. E aí remeto novamente, você consegue exercitar muito fortemente aqueles 4 pilares, tá? Ter boas atuações, e além disso, é fundamental para aqueles que têm essa expectativa e têm essa ambição, hoje, cada vez mais, o inglês ele é fundamental, é essencial na carreira do árbitro internacional. Por quê? Se nós saímos, né, se você olhar ali entre o antes e o depois, tá? Se você olhar, né, qual era o papel do árbitro anterior, do jeito que eu descrevi, e do jeito que ele está hoje, é um árbitro que vai ter muito mais interação, seja com qualquer um daqueles elementos, seja com os protagonistas,
seja com os coadjuvantes, ou seja com uma parte interessada. Então, você precisa ter o inglês como fator relevante na hora. Isso talvez tenha sido, Renato, um dos aspectos que tenha me proporcionado eu alcançar um patamar significativo dentro da Federação Internacional. Porque, pela minha atividade profissional, eu falo hoje fluentemente, não só o português, que é a minha língua nativa, mas eu falo fluentemente inglês e espanhol. Então, talvez nesse aspecto eu também seja um privilegiado, porque eu posso praticar inglês e espanhol praticamente, eu faço isso todo dia. Né? Todo dia eu falo inglês, todo dia eu falo espanhol. Isso é importante, porque daí você começa a ganhar trânsito, né, nas competições internacionais. Ok, muito bom. O Aleph Fagner, ele pergunta qual é a importância do extra-quadra na carreira de um árbitro. Muito provavelmente, o que ele quer dizer fora o trabalho de apitar, né, em si, a preparação e tudo que envolve, né, a atividade do árbitro para conduzir os jogos. Dentro daquele aspecto, talvez isso seja um slide bem legal. Essa pergunta é muito boa. Talvez até repense um pouquinho e coloque isso dentro de um dos slides da apresentação. Hoje, em função da complexidade que as competições estão ganhando, em função da importância que as competições estão ganhando, e também olhando talvez aquele contexto que eu falei anteriormente, é fundamental que o árbitro se prepare para uma competição, se prepare para um jogo. Se preparar para o jogo não é fundamental, é você estar concentrado, é você estar descansado. Mas isso seja um dos aspectos que uma competição internacional possa proporcionar para o árbitro. Quando você vai para uma competição internacional, é dedicação integral. Então, você tem tempo de, eventualmente, naqueles momentos de intervalo, você pode ler, você pode voltar a estudar, você pode buscar algum dado, alguma informação. Que talvez, né, Renato, e assim talvez a gente tenha que... Isso faz parte, talvez, do nosso modelo mental, e como é que a arbitragem se encaixa dentro da nossa atividade diária, da nossa atividade profissional. Se eu sei que eu fui escalado para um jogo de extrema importância e aquele jogo pode ser decisivo para as equipes, eu preciso ter isso incutido, eu preciso internalizar isso, eu preciso me preparar para esse jogo. Eu não posso, de novo, voltando talvez com aquela mensagem que eu deixei no final, eu tenho que me preparar para ir para aquele jogo como se fosse a final dos Jogos Olímpicos. Entendo, pessoal, que talvez em função de atividades profissionais, de limitação de tempo, não seja possível fazer isso em todos os jogos. Mas se você tiver constantemente exercitando esse modelo mental, isso uma hora vai se tornar, dentro do seu interior, algo que você entra na quadra entendendo que aquilo é uma final dos Jogos Olímpicos, mesmo que seja uma competição em que, teoricamente, o jogo não vale nada. Mas você precisa estar presente, você precisa estar conectado àquele jogo. E se eu permitir, Renato, também comentar, fora da quadra, como eu comentei com vocês, essa é uma visão minha, tá, pessoal? Se vocês não quiserem concordar, não precisam, mas a gente acaba se tornando uma figura pública. Né? E as nossas atitudes, tanto dentro da quadra quanto fora da quadra, lamentavelmente, pessoal, a gente pode até dizer que isso não deveria ser assim, mas nós estamos constantemente sendo julgados por isso também. Acho assim, é fundamental a gente ter isso em mente, porque isso também tem que estar dentro do nosso subconsciente, dizendo, eu também preciso ser, como diz alguns colegas, eu preciso não só parecer, eu tenho que parecer aquilo que eu quero ser.
Interessante, eu queria fazer um comentário, que eu estou na CBV há 21 anos, trabalhando com competições nacionais, e também tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar em jogos internacionais, né, na Liga das Nações, nos Jogos Pan-Americanos e tal. E, na verdade, Paulo, aquela tua última mensagem é a verdadeira mensagem correta, porque a partir do momento que o árbitro internaliza que ele tem que apitar cada jogo como se fosse uma final olímpica, tanto faz se ele tiver num jogo regional, quanto se ele tiver numa final do Sul-Americano ou numa Liga Mundial, ele vai estar preparado para conduzir de uma mesma forma. Ao passo que se ele leva a competição de uma forma de acordo com o nível, né? Aqui é jogo regional, então tudo bem, posso deixar correr frouxo, enfim. Eu acho que aquela tua última mensagem reforça isso que você acabou de falar, né? E isso vai fazendo, vai construindo a reputação do árbitro, o respeito que as pessoas, que as entidades passam a ver sobre esse profissional. E aí não é só do árbitro, né? Estou falando de qualquer profissional, de qualquer ramo de atividade. Essa é uma mensagem que ela não é restrita só à atuação do árbitro, ela é ampla para qualquer profissional. Perfeito. O Valdir faz aqui um comentário a respeito que é inegável a utilização da tecnologia no voleibol, não tem mais volta, isso deverá diminuir a atuação das decisões do árbitro, pode diminuir a quantidade de integrantes de uma equipe de arbitragem em uma partida? Ele te pergunta. Olha, eu posso dar a minha opinião pessoal, mas eu acho que isso tudo vai depender de como essa tecnologia avançar e até que ponto essa tecnologia se tornar disponível para todas as entidades e todos os níveis, né? Opinião pessoal, poderá haver uma redução? Acredito que sim, poderá haver uma redução. Isso não é talvez uma tendência inegável, até porque quando a gente fala, eu que venho de uma área administrativa, né, a busca constante de eficiência e produtividade. Talvez o esporte e a arbitragem não seja diferente disso. É necessário buscar produtividade, é necessário buscar melhoria da performance. Tá? E a partir do momento que isso seja possível, é importante começar a descobrir oportunidades. A partir do momento que você racionaliza, produz produtividade, você pode fazer mais competições, né? E se isso for um fator preponderante na construção, e aí vamos ser abertos aqui, na construção dos custos relacionados a uma competição, entidades podem se tomar a decisão de dizer assim, como eu tenho uma produtividade na arbitragem, eu posso fazer mais competições. Isso não significa que a gente vai ter menos jogos para fazer, mas talvez a gente tenha que fazer mais jogos de forma diferente. Eu, particularmente, como depoimento, né, tenho o campeonato italiano, por exemplo, que usa regularmente já o sistema desafio. A Itália é um dos países que desenvolveu, né, o material. A Polônia tem o seu equipamento próprio também, mas o campeonato italiano é jogado com uma apontadora, o primeiro e o segundo árbitro. São três oficiais. Não tem mais lá a utilização dos juízes de linha, porque eles entendem que, numa dúvida de marcação do árbitro, existe ali o equipamento que vai poder sinalizar para ele o que aconteceu corretamente, né? Mas você tem razão, pode acontecer, inclusive, da gente multiplicar a quantidade de jogos em função da disponibilidade de tecnologia. Muita gente te dando parabéns, Paulo, pela palestra, muita gente te congratulando pela oportunidade, né, de ter todo esse grupo de árbitros reunidos na noite de hoje. E aí o Matheus Rodrigues faz uma pergunta. Boa noite, Paulo. Na sua visão, o que ainda poderia melhorar no desafio Video Challenge em relação à tecnologia, protocolo, regras, etc.?
Bom, isso, na verdade, muito tem se discutido dentro, principalmente no âmbito internacional, e para quem vem acompanhando mais de perto, vocês já devem ter percebido que já para as competições desse ano, já existe um protocolo hoje diferente em relação aos desafios que acontecem durante o rally, né, era um calcanhar de Aquiles, porque pela falta, talvez, de habilidade de alguns operadores daquele tablet, isso acabava causando até algum conflito que a gente tinha que administrar. O que eu vejo como oportunidade? Como eu comentei para vocês, a tecnologia vem avançando de forma extraordinária. As câmeras hoje de alta resolução, elas têm uma capacidade de identificação de aspectos pessoais, físicos, né? Ao ponto de vocês, quem conhece ali o aeroporto de Guarulhos, câmeras que identificam através de características visuais, faz comparações instantâneas com banco de dados, etc. Na minha visão, cada vez mais, com o avanço da tecnologia, outros lances que não são hoje pautados dentro do escopo poderão vir fazer parte do escopo de lances a serem julgados. E quanto mais isso avançar, do meu ponto de vista, mais isso vai trazer um desafio para a arbitragem, trazer um desafio para que o árbitro cada vez mais se especialize e esteja cada vez mais concentrado, cada vez mais atento, para que a tomada de decisão seja a correta e que, na verdade, o desafio venha para ratificar aquela decisão que foi tomada. Podemos, e agora é mais uma reflexão, não é uma afirmação, é mais uma reflexão, podemos chegar ao ponto de ter 100% da tecnologia fazendo o julgamento da arbitragem? Talvez num pouco espaço de tempo, acho isso pouco provável, mas talvez no espaço, vamos ser talvez otimistas, 5, 10 anos, talvez em função do avanço da tecnologia, sim, a arbitragem poderá, eventualmente no futuro, a arbitragem seja uma pessoa sentada na frente de um conjunto de câmeras com softwares trazendo a informação de forma rápida, inteligência artificial, né? inteligência artificial, dizendo, olha, essa bola ultrapassou o bordo superior da rede, o toque do atleta foi além do espaço do adversário, coisas dessa natureza, que aí uma inteligência artificial pode rapidamente fornecer essa informação para o árbitro. Muito bom. Aqui não é propriamente uma pergunta, é uma afirmação, mas é uma árbitra, é a Alexandra. Ela se identificou muito com a tua mensagem final e ela não faz uma pergunta, ela só está fazendo uma afirmação. Ela é recém-formada, tem 5 anos de carreira como árbitra, mas eu queria aproveitar o gancho, Paulo, e perguntar para você a respeito disso. A participação feminina na arbitragem, né? Que nós temos alguns exemplos de árbitras femininas atuantes, né? E em nome aqui da Alexandra, eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito da tua opinião sobre isso. Bom, gente, eu diria para vocês, sem titubear, é fantástico ter companheiras árbitras dentro do grupo de arbitragem. A experiência minha, pelo menos, e a experiência com várias competições, mostra cada vez mais que a presença da mulher dentro do âmbito da arbitragem vem trazendo valores dentro da arbitragem que contribuem sensivelmente para o desenvolvimento da arbitragem. Se nós olharmos no passado, predominantemente uma arbitragem masculina.
E agora vocês veem, e aqueles que têm acompanhado competições, principalmente as competições internacionais, cada vez mais a presença de mulheres. Isso faz com que essa diversidade, que hoje ela é fundamental para que a gente consiga fazer uma mescla de valores, de condutas e de formas de ver, eu estou falando especificamente da arbitragem, que vai contribuir para o crescimento da arbitragem. Então, a diversidade, qualquer âmbito profissional, e aí a arbitragem não foge disso, ela só vem a trazer benefícios para a arbitragem. E o que a gente pode dizer a respeito dessa mudança de perfil é que talvez no passado, o fato de existir uma mulher apitando, as equipes, por ser uma mulher, não dedicavam o respeito correto e necessário da figura do árbitro. A mulher na arbitragem tem conseguido reverter esse cenário. E isso é mérito dessas mulheres que estão participando cada vez mais da arbitragem. Fazer com que a equipe, independente do seu naipe, passe a entender que a figura que está lá é uma figura do árbitro, independente se é um homem ou se é uma mulher. Isso a mulher tem conquistado e, se eu tiver a oportunidade, eu faço parte desse avanço e apoio integralmente qualquer mulher que queira aderir à arbitragem. Parabéns para elas. Ótimo. Tem aqui algumas perguntas sobre o âmbito técnico, interpretação técnica, que a gente colocou que não era necessariamente aqui o nosso tema, né? Eu acho que Delma 1, acho que é isso. Gostaria de ouvi-lo sobre medidas de retorno, apito eletrônico, questionário a ser enviado à CBV 24 horas antes do jogo, e a higienização dos materiais de jogo, etc. Paulo, isso aqui é o seguinte, não existe ainda um protocolo da CBV para retorno às atividades. Houve um vazamento de um rascunho que a CBV produziu para analisar de que forma seria a atuação da arbitragem e dos times nos jogos. Mas como nós publicamos, inclusive, na última sexta-feira, o nosso protocolo, né, de retorno às atividades, mas ele foi um protocolo eminentemente médico e com orientações para o retorno aos treinamentos, porque pela situação atual da pandemia e a diversidade das regiões, né, cada região está num nível, né, existem várias pandemias dentro do Brasil. Então, o Brasil tem características diferentes e nós temos as regiões com várias diferenças. Então, a CBV ainda não estabeleceu o calendário de retorno para jogos. Então, os jogos ainda nós não temos data marcada para voltar e, consequentemente, quando isso acontecer, nós vamos avaliar quais serão qual será o protocolo necessário para proteger os árbitros, para proteger os atletas e todas aquelas pessoas que você tão bem expôs aí na tua palestra, né, que fazem parte do espetáculo, né? Exato. Muito provavelmente nós não teremos público nos ginásios durante um bom tempo, teremos que jogar sem público, a televisão vai estar presente, mas vai estar presente de que forma, né, com quantas pessoas, a preocupação com a higienização, tudo isso. Então, isso vai fazer parte do nosso protocolo um pouco mais à frente, quando ficar mais claro aí a luz no final do túnel. Não sei se você quer se manifestar a respeito disso, mas é essa a situação de momento. Eu vejo, Renato, que essa é uma conduta extremamente inteligente das instituições, da CBV ou qualquer outra. Eu posso falar por mim, como integrante de uma empresa,
nós voltamos à atividade desde o dia 4 de maio, né? Mas exatamente tomando extrema cautela em relação e atendendo integralmente todas as recomendações dos órgãos sanitários. E como você comentou, essa é uma situação ainda que não é totalmente conhecida por todos e nós não sabemos qual é a abrangência que essa pandemia pode e como ela pode, de que forma ela pode impactar. E a única coisa que a gente sabe, é o que a gente consegue receber de informação, são os procedimentos preventivos que as entidades de saúde nos recomendam, né? E qualquer iniciativa, nesse momento, ela tem que ser, concordo com você, Renata, ela tem que ser extremamente bem planejada, extremamente bem pensada, justamente para não colocar em risco aqueles integrantes daquele contexto todo. Eu acho que a CBV está, nesse meu pensamento, é que a CBV está correta ainda em ser extremamente cautelosa, porque, diferente talvez de um ambiente profissional, onde você diz assim, ó, processo produtivo, tira aqui e monta aqui, você fica aqui, você fica aqui. Numa partida de qualquer esporte, o lance vai acontecer, aonde que vai acontecer o lance? As pessoas vão se juntar, as pessoas vão comemorar. Então, o esporte talvez tenha um grau de complexidade, né, comparado a uma atividade profissional convencional, muito maior do que uma atividade. Então, se eu puder contribuir, e as pessoas perguntarem, mas por que a CBV não pôs ainda? Porque essa complexidade de entender todas essas variáveis é muito maior do que simplesmente você criar protocolos de proteção. Tá certo. O presidente Cimino faz uma outra pergunta aqui. Como está representada a imagem da arbitragem brasileira junto à comissão de arbitragem da FIVB? A arbitragem brasileira, ela ainda é reconhecida e tem uma reputação extremamente positiva dentro da Federação Internacional. Hoje, nós não temos o que a gente chama de um representante na comissão, mas pela importância que o voleibol brasileiro representa dentro do aspecto mundial, eu diria que ainda ela é um conjunto extremamente fundamental dentro do aspecto da Federação Internacional. Então, essa talvez seja a minha reflexão com relação a esse comentário, essa pergunta do Cimino. Perfeito. O Luan Martins, ele coloca o seguinte: vemos que a tecnologia ainda é errônea. Entre tecnologia e árbitro, a palavra final será sempre do primeiro árbitro? Você tem essa experiência, né, Paulo? Opa, sim. Ainda é, até por orientação da Federação Internacional e até pelo contexto da regra, né, que a decisão final é do árbitro. O primeiro árbitro, na decisão, ele é soberano sobre a sua decisão. O que a tecnologia vem trazendo é luz na tomada de decisão quando existe alguma dúvida. Tá? Mas a própria orientação, a própria instrução do desafio é que caso haja... E aí, pessoal, eu posso contar para vocês e posso dar o meu depoimento. Existem situações de jogo em que hoje, mesmo com todo esse avanço da tecnologia, fica muito difícil o árbitro do desafio tomar uma decisão, porque são situações milimétricas. Aqueles que acompanham mais de perto as competições internacionais já perceberam desafios de bola dentro e fora, que a bola bateu 2 milímetros na linha. Como é que o olho humano consegue olhar uma bola andando a 120, né? Me contou um colega durante uma reunião semana passada que ele chegou a medir um saque a 134 km/h. Como é possível o olho humano acompanhar? Não é possível. Não acompanha.
Não dá. A tecnologia, sem sombra de dúvidas, ela veio exatamente para nos ajudar nesses momentos de extrema dificuldade. Ela consegue captar tudo? Não, gente. Não consegue ainda captar tudo. E até porque, por se tratar ainda de uma tecnologia, vamos dizer assim, ela é nova, ela tem 6 anos, talvez, 8 anos, talvez. Ainda é possível evoluir bastante. Quanto mais ela evoluir, mais ela vai ser benéfica para nós. Perfeito. O Sidney Tavares pergunta o seguinte: qual conselho você daria para um árbitro que está começando sua carreira? Essa é clássica, né, Paulo? Essa é uma pergunta clássica, você devia estar esperando por ela. Sim. Meu conselho, primeiro, entenda aqueles 5 princípios que eu descrevi na apresentação. Esteja constantemente se atualizando. Discuta constantemente com seus colegas. E uma coisa que eu, de novo, né, repetindo, o privilégio que eu tive. Escute constantemente os mais velhos. Aprenda muito com os mais velhos. E aqui, de novo, eu tenho que dizer, gente, eu devo muito a alguns dos baluartes, dos monstros da arbitragem, que, por sorte, por orgulho da minha parte, estão participando hoje aqui, e me ensinaram muito, muito, durante a construção da minha carreira. E para esse que está começando, nunca, jamais perca a sua paixão pelo voleibol e pela arbitragem. Perfeito, perfeito. O Pedro Paulo pergunta na sua análise, qual foi a maior evolução no voleibol? Muito provavelmente com relação às regras, evidentemente, né? As mudanças de regra que aconteceram ao longo desses últimos anos. Qual foi a maior evolução do voleibol, na sua opinião? Nossa, essa é uma pergunta extremamente difícil. E eu falo para ele que eu não estava preparado para responder. Eu dou uma enrolada assim na resposta, que é para poder pensar, tá, pessoal? Isso eu aprendi com alguns palestrantes, tá? Então, você dá uma enrolada assim na resposta, etc., para você começar a tentar pensar, dar uma esticada na resposta, né? Mas, Paulo, assim, eu estou pensando junto com você, né? Estou tentando fazer a voz dos teus colegas aí. Por exemplo, a abertura da zona de saque. Quando a gente tinha a zona de saque delimitada e depois a regra mudou, passou a ser o fundo de quadra inteiro, né? Aquela polêmica sobre o toque, valer o toque na rede, depois a FVB voltou atrás e deixou de valer o toque na rede novamente, como sempre foi, né? São mudanças importantes, né? Mas eu, do meu ponto de vista, Renato, quando você olha aquela dinâmica toda da competição e o que você faz para fazer com que uma competição seja atrativa, seja para público, TV, imprensa, etc., no meu ponto de vista, uma mudança importantíssima, em que inclusive mudou, talvez, aos técnicos que estejam talvez nos ouvindo possam me confirmar ou não, foi a mudança da vantagem para o ponto contínuo. Porque isso trouxe isso trouxe uma mudança radical na condução, na estratégia do jogo, e trouxe uma responsabilidade muito maior para dentro da arbitragem. Por que eu digo isso? E, para mim, essa me parece que tenha sido uma das mudanças mais importantes. O voleibol, me corrijam os profissionais de educação física que conhecem muito mais de outros esportes, é talvez o único esporte em que cada equívoco da arbitragem, tá? Não estou dizendo erro, tá? Porque o erro, eu gosto sempre de usar a palavra equívoco, e a gente não entra numa quadra com o objetivo de errar, mas cada equívoco da arbitragem reflete num ponto para a equipe que foi para a outra equipe, para a equipe que foi que era um pouquinho diferente de quando você tinha a vantagem, ou seja, você cometeu um equívoco, a equipe
ganhou a vantagem, não ganhou ponto, ela tem a oportunidade de ainda se recuperar e fazer o ponto, não deixar que a outra equipe ganhe um ponto. Já depois que houve essa mudança, vejam a carga de responsabilidade que caiu sobre o árbitro, porque ele tem que estar muito consertado, porque o equívoco dele representa um ponto para a equipe que foi beneficiada durante esse equívoco. E na sequência, né, Renato, tem outras coisas que foram mudando, que é para ganhar, para dar mais dinâmica, né? Eu sou do tempo que não podia bater a bola abaixo da cintura. Hoje você recupera a bola com o pé. Isso proporcionou uma dinâmica para o espetáculo muito mais ampla. A liberação de todo o espaço para sacar. Então, são várias mudanças que vieram acontecendo no transcorrer para transformar isso. Comentei o líbero também, o líbero como um elemento a mais dentro do conjunto de atletas. Tá? Mas, pessoalmente, é uma opinião pessoal minha, eu entendo que essa mudança de vantagem para ponto foi o que mais, no meu ponto de vista... mudou a dinâmica, né? Mudou a dinâmica, né? Tá. O Malbataan e o Everaldo fizeram uma pergunta bastante próxima aqui a respeito de preparação do árbitro, preparação psicológica e a preparação, se tem algum tipo de preparação especial para a sua performance, reflexo, atenção. Você até falou já um pouquinho sobre isso, mas eles estão falando especificamente sobre esses pontos aí. Tá. Então, eu vou passar para vocês uma experiência que nós vivenciamos na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que eu acho que foi extremamente válido para nós árbitros que participaram dessa oportunidade. Nós fizemos um trabalho muito grande durante todas as competições que nós participamos com um psicólogo. Tá? E ele fazia muito trabalho de concentração, e algo que me trouxe um benefício muito grande, e eu posso compartilhar com vocês, é o trabalho de respiração, sabe? É impressionante, Renato, como quando você aprende a se beneficiar do mecanismo de respiração, como que você consegue relaxar e você consegue concentrar. É impressionante isso. Então, se eu puder dar um conselho, quando você estiver se preparando para o jogo, eu tenho a minha, cada árbitro tem que construir o seu protocolo de preparação para o jogo. Eu tenho o meu próprio, posso compartilhar, os meus colegas sabem, os que já se acostumaram a trabalhar comigo sabem como o meu protocolo, umas brincadeirinhas, mas é melhor a gente não comentar, mas a respiração passou a fazer parte do meu protocolo, porque foi impressionante como a respiração ela proporciona a concentração, a tranquilidade, e isso você consegue entrar na quadra e você consegue transmitir isso para toda as partes interessadas, os protagonistas e até mesmo todos os coadjuvantes. É interessante você colocar isso, Paulo, porque todos os árbitros, seus colegas aqui, você, não são profissionais de arbitragem, né? Não, todos aqui têm os seus trabalhos, então nas suas jornadas de trabalho, e tem aquela escala a cumprir, eventualmente dias de semana à noite, eventualmente fins de semana, né? Passam apitando sábados, domingos, né? Mas essa questão da preparação, ela é personalíssima, mas ao mesmo tempo precisa ter algum tipo de orientação, porque você desvincular ou começar a preparar a sua cabeça para sair daquele problema do seu trabalho, ou deu aula o dia inteiro e tal, e se preparar para conduzir um jogo de voleibol, onde toma uma decisão a cada meio segundo, você tem que tomar uma decisão, né, se o atleta infringiu a regra ou não, né, é uma das modalidades mais complexas de se apitar, né, porque tem infração à regra quase que o tempo inteiro, possíveis infrações, né? Então, é interessante buscar esse conhecimento. Cada um tem um temperamento, né? Você colocou a questão da respiração.
Eu acho bastante interessante que o pessoal preste atenção nisso, porque certamente influencia na performance na hora de trabalhar. Influencia, né? E digo mais, gente, durante o jogo, continue exercitando a respiração, né? E eu digo assim, ó, gente, eu não sei como é que é o dia a dia de vocês, mas eu reservo meia hora todos os dias para um conjunto de atividades físicas. E hoje, na pandemia, eu faço aqui na sala de casa e tenho bem claro, ao final são 1 minuto, 2 minutos de atividade respiratória para poder manter esse equilíbrio. Legal. Mais uma colega árbitra que colocou o seguinte, a Karina Vieira, perguntou o seguinte: qual foi o jogo mais difícil em questão disciplinar que você já apitou? E se você se lembrar, como é que foi a aplicação do quadro de sanções que você utilizou? Nossa. Acho que você tem vários. Vários exemplos. Renato, não, eu tenho alguns exemplos, né? Mas eu talvez... Vamos trazer para uma história mais recente, né? No Campeonato Mundial, na Itália, eu fiz o jogo Polônia, era a quarta de final, se não me engano, era Polônia e Sérvia, né? E quem conhece e já apitou o jogo da Polônia, tem algumas figuras bem características dentro da equipe da Polônia, né? E houve um lance, o Gurek já tinha sido advertido verbalmente, e num determinado lance ele atacou e a bola foi bloqueada, foi para fora, e ele voltou e ele já sentado no chão, ele caiu no chão, ele fez um gesto, uma vibração um pouquinho mais enfática, acentuosa, né, contra o colega da Sérvia. E o colega da Sérvia, o atleta da Sérvia, também reagiu ali de uma forma um pouquinho mais acentuosa, assim, etc, etc. Eu falei, terminado, né, houve uma certa atrito ali, que não avançou para nenhum tipo de patamar mais superior. Terminado aquele momento, eu segui calmamente os protocolos, conforme determina a regra, para aplicação. Como ali já tinha ultrapassado a conduta rude, sabe, aí também, gente, é a questão que eu gosto também de trazer para a questão da habilidade e da atitude dentro dos princípios. Eu tinha conhecimento e tinha todos os elementos para cumprir o que determinava a regra. E aquele momento, realmente, baseado nos princípios da regra, os 2 atletas foram chamados por uma atitude rude. Você e você serão penalizados com a aplicação do cartão vermelho, conforme determina os preceitos da regra. Palavras em inglês, é claro, mas calmamente, pausadamente. É claro que nessa hora, né, os olhos dos atletas ficam atônitos. Nossa, mas o que foi que eu fiz? Não fiz nada. Mas no fundo, ao final do jogo, o Kurek me encontrou. Ô, Paulo, que cartão? Por que você me deu aquele cartão? Pela sua conduta rude, Kurek. Ah, você acha que foi rude? Foi. Então tá bom. E ele foi embora. Veja, até na hora da abordagem, de forma correta, de forma enfática, mas respeituosa, você foi penalizado pela sua atitude rude. Pronto. Perfeito. E até que fique aqui, né? Aquele cartão virou meme. Meu Deus do céu. De vez em quando aparece nos grupos do WhatsApp lá, eu botando o cartão vermelho pro Kurek. Tá certo. Eu vou juntar duas perguntas aqui, do Marlon Barreto, e o outro colega não tem uma identificação porque está com um número somente. Você dá a sua opinião com relação à educação continuada, no caso da arbitragem, evidentemente, e qual a sua opinião sobre o intercâmbio de árbitros do norte e nordeste do país para competições nas regiões
Sul, Sudeste, Centro-Oeste? Bom, educação continuada, né? Nós estamos agora migrando nós estamos vivendo um momento único, eu diria, na história, né? Em que, em função da situação que nós encontramos, existem muita tecnologia que está sendo disponibilizada e que isso pode ser pode alavancar muito o amadurecimento do conhecimento da arbitragem. Então, a educação continuada, na minha opinião, ela é fundamental para o crescimento da carreira. E cada árbitro, de novo, tá, gente? A carreira é responsabilidade nossa. A minha carreira como profissional é minha responsabilidade. A minha carreira como árbitro é minha responsabilidade. Sou eu que tenho que buscar esse conhecimento, as fontes confiáveis de informação e me especializar nos conhecimentos em locais confiáveis. Tá? Existem hoje tecnologias que podem ser aplicadas, e é isso que você falou, Renato, no começo talvez da nossa conversa, que essas plataformas agora talvez nós tenhamos que aprender a explorar essas plataformas de forma mais inteligente. Porque veja o exemplo que está sendo esse nosso encontro hoje. A gente está podendo encontrar pessoas do Brasil inteiro, de várias regiões com várias realidades. A questão nós vivemos num país continental, com realidades distintas em cada uma dessas regiões. Cada uma dessas regiões tem suas respectivas necessidades. Seria excepcional, seria de grande valia, né, se nós pudéssemos constantemente fazer uma integração entre todas essas regiões. Mas nós vivemos realidades distintas e limitações de toda a natureza em cada uma dessas regiões. Então, é difícil dar uma resposta assim. É positivo? Claro que é positivo. Qualquer iniciativa para compartilhar conhecimento é positivo. O que precisa é como é que nós podemos superar as barreiras que elas existem, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista até financeiro, porque elas existem, nós não podemos negligenciar que elas existem. Então, talvez agora, né, no papel, seja da CBV, do CUROC, da Cobrave, e até como iniciativa própria de cada um de nós, né, nós não precisamos necessariamente esperar que haja a iniciativa de qualquer entidade, porque o conhecimento eu vou buscar, eu não preciso que o conhecimento venha até mim, é minha responsabilidade de buscar o conhecimento. Eu posso tomar a iniciativa de discutir aspectos da regra com qualquer grupo, e se eu tiver dúvida, eu vou buscar onde é que eu tenho essa informação de forma confiável. Não, perfeito. Como eu falei lá no início, essa é uma experiência que nasceu pela pandemia, mas que certamente a CBV vai perpetuar, e também vai depender de todos nós, né? Vai depender do contínuo interesse das pessoas em participar, de cada um buscar o conhecimento, o intercâmbio, o contato. Eu acho que não basta só ter a oferta, precisa ter também a participação. E aí eu queria, obviamente não vai dar tempo de você responder todas as perguntas, mas informar que as perguntas também serão direcionadas ao presidente CUROC, né, o presidente da Cobrave, que vai ajudar na resposta de muitas delas. E aí, CUROC, eu gostaria de ouvir a sua colocação aí, falar um pouco a respeito desse trabalho e do trabalho da Cobrave, antes de nós encerrar. Só abrir seu microfone aí. Renato, nós não tínhamos combinado essa parte, não, né? Essa agenda parece que ela está furada, hein? Mas, Renato, eu agradeço. Nós tivemos, né, trabalhando nos bastidores, e realmente, Renato, eu agradeço a CBV, tá, de ter ofertado esse espaço.
e eu tive contato durante esse final de semana passado. Eu falei com todas as federações, tá? Eu acho que é o que você acabou de dizer. A gente tem que ter motivação, tá? E pelo menos eu acho que a frequência ela foi significativa. Eu acho que esse momento, viu, pessoal que tá me ouvindo, esse momento eu acho que é um momento histórico, tá? É pela primeira vez, pelo que eu vi pelas fotos, né? Essa constelação de estrelas, né? Que estão presentes a este evento, eu senti que nós vamos ter um efeito, tá? E muita gente vai lembrar desse momento. E viu, Paulo? E nós consideramos você como um eixo, tá? Você foi uma pessoa que venceu, como você colocou muito bem, né? Que cada um constrói sua própria carreira, tá? Eu acho que esse ponto, Paulo, eu acho que vai ser muito significativo, porque a gente tem, inclusive você fez alguns comparativos em relação à questão da arbitragem do passado e do presente. Eu teria aqui, sei lá, mais uma hora para falar sobre esse comparativo, mas eu vou ficar. Eu quero só fazer um pequeno comentário, é que cada momento, cada geração teve a sua história, né? Por isso que eu sempre falo, que inclusive nas reuniões da Cobrave, que a gente é um conjunto de situações que nós vivemos, né? E cada presidente da Cobrave teve seu momento histórico, tá? E eu estou tendo uma sorte de estar participando e me ofereceram essa missão de reunir o grupo, tá? Espero, né? Inclusive, até agora, eu estou até respondendo algumas pessoas que não conseguiram entrar ainda. Estão perguntando, Kuroki, como é que eu participo? Já estou sabendo que está acontecendo isso. Mas, infelizmente, olha, vai ficar para a próxima vez. E eu espero, viu, que agora, né, com esse momento que nós estamos passando, que eu fico muito emocionado, o fato de isso estar acontecendo. Esse é um momento histórico, gente. Tá? De poder, o Paulo já citou vários nomes, tá? Eu não vou acrescentar nenhum, mas eu vou lembrar de outros mais, né? Talvez no próximo encontro, eu gostaria que algumas pessoas, além desses que já estão aqui, estejam presentes também para dar a contribuição. Então, Renato, eu vou ser breve. Eu não sou de falar muito, mas eu estou me sentindo bem à vontade de me relacionar e de fazer qualquer tipo de manifestação com muita tranquilidade. Então, Renato, pessoal, a CBV, Paulo Turci, meus parabéns, tá bom? E boa noite a todos. Obrigado, Kuroki. Muito bom, presidente. Eu não combinei com você, mas a gente tinha que ouvir a tua fala nesse momento. Assim como a gente tem que ouvir também o diretor executivo da CBV, o Radamés, que está aqui com a gente desde o começo. Rada. Do Paulo Turci, porque há uns 15, 20 dias atrás, né, eu falei com o Kuroki e disse, Kuroki, está na hora da arbitragem e fazia a sua palestra, eu vou colocar lá, e até tinha indicado o próprio Kuroki para dar a palestra. Ele, com a humildade dele de sempre, ele falou, olha, a pessoa melhor indicada para a primeira palestra da Cobrave é o Paulo Turci. Ele representa muito bem a nossa categoria. E o Kuroki correu atrás e conseguiu bater o recorde de participantes. Nós tivemos, que nem quando o ginásio está lotado e o pessoal fica do lado de fora assistindo no telão. Infelizmente, não tinha o telão e muita gente ficou sem assistir. Mas isso significa que nós, da próxima vez, podemos fazer numa sala, não para 200, mas para 500 pessoas, que aí o Kuroki vai trabalhar trazendo mais árbitros aqui para assistir os próximos encontros. Eu digo sempre para o Paulo, para o Kuroki e para o Andreotti, que é o presidente do nosso tribunal. Eu tenho uma mentalidade de jamais me meter na Cobrave ou no Tribunal de Justiça. Mas toda vez que a Cobrave precisar, eu estou do lado do Kuroki, que é o presidente, dando todo o apoio que seja necessário, porque eu acho que tanto a arbitragem quanto o Tribunal de Justiça tem que ter a maior independência possível. Então, eu nunca, nesses 3 anos que estou aqui,
dei um palpite dizendo escala esse, escala aquele, tira esse ou tira aquele outro. Eu apenas digo para ele, ele quer tomar uma atitude, eu digo, eu estou do teu lado. Quer tomar uma atitude, eu digo, eu estou do teu lado. E é assim que eu faço, tanto com o Kuroki quanto o Andreotti, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Hoje é um dia que Brasília está em festa, porque tem o aniversário do Sérgio Faria, que é o presidente do Distrito Federal, e tem o aniversário do Kuroki, que está fazendo uma idade sugestiva, inclusive, no dia de hoje. Então, eu preparei, enquanto o Renato e eu estávamos falando, a gente foi preparando. Paulo, eu vou pedir a liberdade de, ao invés de deixar você encerrar, pedir para todos acompanharem, ó. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muita saúde, Kuroki. Parabéns, Kuroki. Um abraço para o Sérgio Faria. Turci, parabéns, foi maravilhosa a tua palestra. Obrigado mesmo, gente. Obrigado. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Prometo que eu vou ler todas as mensagens depois, tá? Prometo. Depois a menina fala. O Kuroki vai responder as perguntas não respondidas. Paulo, dá seu boa noite, se despede dos seus colegas aí, para a gente finalizar a noite de hoje. Paulo, obrigado aí. Acho que um desafio conseguido. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas mensagens. É difícil ver tantos amigos e conseguir chegar na mensagem, mas quero dizer a vocês, mais novos, parabéns, sucesso, os mais velhos, parabéns, os mais novos, sucesso. Ser árbitro é bom, a paixão pelo voleibol é bom, é por isso que nós estamos aqui. Beleza, maravilha. Encerrar, eu queria até aproveitar aqui a oportunidade, o Kuroki também está aqui, você, tendo em vista que esse momento de hoje foi excepcional, e aproveitar para a gente também poder fazer isso com a praia, trazer um ato da praia. Sugiro aqui até o nome da Maria Amélia, que eu acho que está aqui nos assistindo, que acho que a Maria Amélia é o ícone no vôlei de praia, inclusive, quebrou muitos paradigmas, você é a primeira mulher a estar nesse esporte e chegar aonde chegou, e a gente trabalhar para fazer também com a Maria Amélia uma palestra voltada para o vôlei de praia, aqui, se puder, já na próxima semana. Então, fica só lançada aqui a ideia e a gente trabalhar internamente para isso. A Maria Amélia, depois eu faço que ela aceite e diga esse sim para a gente, tá? Kuroki, vai ficar aqui a sugestão. Obrigado, Renato, pelo espaço. E, Paulo, parabéns aí, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Eugênio. Obrigado mesmo. De domingo. Pessoal, boa noite. Amanhã nós vamos ter a palestra do Dr. Vantuil sobre lei de incentivo. Quem puder, seja com o presidente da sua federação para vocês poderem participar. E na quinta-feira, Justiça Desportiva. Muito obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kuroki. Parabéns. Tudo de bom. Um abraço, gente.